Boa noite aos irmãos. Hoje nós vamos continuar a meditação aqui no livro do irmão Bruce Anstey, que é A Ordem de Deus aos Cristãos Reunidos para Adoração e Ministério, que é do irmão Bruce Anstey. O tema hoje é esse: não somos chamados a consertar a ruína do testemunho cristão. Muitos crentes retos e preocupados perguntam: o que posso fazer para ajudar a restaurar a desordem no testemunho cristão? Talvez eu deva levar essas coisas ao meu pastor para que possamos ter uma igreja mais bíblica. Se nos voltarmos para a palavra de Deus, veremos que o testemunho cristão, em sua condição caída, não será restaurado, mas sim julgado por Deus e removido da terra. Em Romanos 11, o apóstolo Paulo falou da oliveira, cujos ramos foram quebrados, ilustrando figurativamente como Israel, como nação, seria tirada do lugar de privilégio que ocupava com Deus. Isso foi feito porque eles recusaram todo o testemunho de Deus em Cristo, conforme registrado nos Evangelhos, e do Espírito Santo, conforme registrado em Atos. Ele então falou dos ramos de um zambujeiro, que é uma oliveira brava, ao meio da Revista Atualizada, sendo enxertados na oliveira. Ele usou isso para ilustrar como Deus traria os gentios para um lugar de privilégio por meio do Evangelho. Aqueles que professam conhecer o Senhor estão agora neste lugar de privilégio e em associação com Ele. Este é o lugar que a cristandade ocupa pela graça de Deus. Mas o apóstolo continuou afirmando que, se os ramos da oliveira brava, cristandade, não se mantivessem na bondade de Deus, seriam cortados do lugar de privilégio e os ramos cortados anteriormente, Israel, seriam trazidos de volta a esse lugar de favor. Como mostramos, a cristandade falhou em todos os aspectos de sua responsabilidade e está reservada para esse julgamento, que acontecerá depois que o Senhor chamar os verdadeiros crentes para fora dela, na sua vinda, o arrebatamento. Assim, vemos que o fim da cristandade é julgamento, não restauração. Uma figura disso na Escritura é Vaste, a rainha gentia, uma figura da cristandade, sendo deixada de lado, e Ester, a judia, uma figura do remanescente de Israel, sendo trazida para tomar o seu lugar. Aqui é o quê? Estou tentando lembrar. Esther. Ester. Ester, capítulo 1, de 1 a 2, né? Capítulos 1 e 2. Além disso, nos discursos do Senhor, as 7 igrejas da Ásia, que dão profeticamente os sucessivos estágios de declínio pelos quais a igreja professa passaria, ele não dá nenhuma indicação de que o testemunho cristão seria restaurado.
Pelo contrário, ele diz que seria vomitado de sua boca no final. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. E ele disse também: outra carga vos não porei, mas o que tende, retende-o até que eu venha. Apocalipse, capítulo 2, os versículos 24 e 25. Também não há uma palavra em nenhuma das epístolas de que haveria uma restauração do testemunho cristão. Mais do que isso. Tal. Oi? Conclua aí, só. Conclua. Pronto. Mais do que isso. Em Mateus 13, versículos de 28 a 30, temos a própria palavra do Senhor de que devemos desistir de tentar remediar a condição caída no testemunho cristão. Quando o inimigo semeou joio no meio do trigo, os servos do pai de família perguntaram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Eles perguntaram se deveriam tentar remediar a situação. O pai de família respondeu: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até a ceifa. A ceifa, que é a colheita, é a consumação do século. Mateus, capítulo 13, versículo 39. Almeida Revista Atualizada. É claro, então, que não somos chamados a consertar a confusão na cristandade, mas a deixar tudo para o Senhor resolver no final do século. Agora, se Deus diz que o testemunho cristão não será restaurado, então certamente será um esforço inútil de nossa parte tentar remediar a condição atual. Ele nos pediria para fazer algo de sua palavra. Ele nos pediria para fazer algo que sua palavra nos diz que não pode ser feito. Que é uma pergunta, né? Não pode ser feito. Ele nos pediria para fazer algo que ele mesmo nos disse em sua palavra para não fazer? Não. Uma observação aqui. No comecinho, quando ele comentou que pessoas às vezes falam isso, a gente ouve frequentemente esse tipo de argumento que falam: o que eu posso fazer para restaurar a desordem do testemunho cristão? Eu gostaria de ficar lá na denominação onde eu estou e falar com o pastor lá, para ver se eu consigo convencer ele de que tem coisas erradas e tudo mais, né? E a ideia geral na cristandade hoje, quando a gente chama de cristandade, a gente está dizendo todo cristão que professa ser cristão e junto também os cristãos verdadeiros, cristãos sinceros, que são verdadeiramente salvos. Existem aqueles que só professam ser, mas de coração nunca receberam o Senhor Jesus como Salvador, né? É aquela mistura que sempre tem, que a gente vê Paulo falando, né, do nós e eles. Mas o que tudo isso envolve é que existe um pensamento geral, uma boa parte da cristandade, de que o evangelho tem que ser pregado até que a última pessoa se converta. Quando todo o mundo aceitar o evangelho, então o Senhor institui seu reino. Isso aí, em poucas palavras, né, resumidamente, é a teologia do pacto que eles chamam, né? Que eu creio que hoje 90% da cristandade, das denominações, aceitam essa ideia, que é a teologia do pacto. A teologia do pacto, ela acredita que o que eles entendem é de que Israel foi melhorado e se transformou agora na igreja, que é o Israel de Deus. Então, a igreja hoje é o Israel melhorado, o que não é verdade, porque nós vemos, ele citou Romanos 11 aqui, em que o Senhor cortou ramos da verdadeira oliveira e enxertou ramos de zambujeiro, da oliveira brava. Oliveira brava é chamada essa árvore que tem todo o aspecto de uma oliveira, mas ela não dá fruto.
ela não dá a azeitona, a oliva, entendeu? É uma oliveira brava, sem frutos. Isso é uma figura do gentio que não tem nada a ver com Deus, nunca iria dar frutos para Deus. Então, a oliveira brava, o ramo da oliveira brava, foi enxertado na verdadeira oliveira, que é o Senhor, né? No sentido de que o gentio foi incluído nisso daí. Mas é o que acontece. No finalzinho de Romanos 11, ele fala que também esses ramos, se não permanecerem como um testemunho de Deus aqui na Terra, né, eles também seriam cortados. Né? Isso está falando da igreja. Então, a ideia de que a igreja hoje é o Israel melhorado após a vinda do Senhor Jesus e que agora nós temos que pregar o evangelho para proclamar e fazer com que todo mundo seja cristianizado. Isso é o que estão tentando fazer desde sempre, sabe? A Igreja Católica tentou fazer isso, existem missões e mais missões de evangelistas pelo mundo todo, querendo levar o evangelho porque eles têm esse conceito de que enquanto ainda tiver pessoas que não aceitaram o evangelho, o Senhor não vai estabelecer seu reino. Porém, quando nós vemos na palavra esses versículos de Apocalipse, por exemplo, que narra a história da igreja, e muitos outros versículos, que a gente vê que o que espera não é uma restauração daquilo que foi no princípio, que era o propósito de Deus em Pentecostes, de criar aqueles que estavam ali no cenáculo, tendo recebido o Espírito Santo, então formou a igreja de Deus, e aí, conforme ia sendo pregado o evangelho, e as almas iam sendo salvas, iam sendo acrescentadas à igreja. Porém, o mal está junto ali também. É o joio e o trigo que ele faz menção. Então, a ideia de que a igreja, a gente tem que ir lá, tentar consertar os erros que são as divisões, as denominações, a gente vê que é totalmente fora do que a palavra de Deus realmente nos diz. O que o Linneu está falando com isso? Que agora não precisa pregar mais o evangelho? Não é isso que eu estou falando. Continuamos pregando o evangelho para a salvação daqueles que têm que ser salvos, né? O Senhor não quer que ninguém se perca, pereça, senão que todos sejam salvos. Então, nós pregamos o evangelho para a salvação dos que não creem no evangelho. Inclusive, muitos que estão em denominações que só ouve falar de Cristo e se identifica como cristão, como se identificaria com o islamismo se estivesse morando nos países árabes, ou se estivesse na Índia, ia falar, não, eu sou hindu, porque eu estou na Índia, e aqui é a religião do país. A mesma coisa seria aqui no Brasil. Muitos falam assim, eu sou cristão, porque o Brasil é um país dominantemente cristão, entendeu? Mas é cristão de profissão somente. Não existe nenhum relacionamento de associação e de comprometimento com a pessoa e o testemunho de Cristo. Em muitos desses que professam apenas. Já ouviram também a frase, eu sou cristão não praticante. O que é cristão não praticante? Ou é cristão ou não é cristão. Um cristão não praticante, não existe isso, né? É muito comum os católicos falarem, eu sou um católico não praticante, porque ele não vai na missa, ele não faz nada disso. Irmãos, não há na palavra de Deus nada nos ensinando de que nós devemos batalhar para consertar a ruína, fazendo concessões e misturas. Não, tá bom, você pensa assim sobre tal assunto e nós não, mas vamos viver junto em prol da unidade. Não, nós não podemos sacrificar a verdade em prol da unidade, nem sacrificar a verdade de Deus por causa do amor. Por amor aos irmãos, eu não vou querer dividir. Não é assim. Então, ele está mostrando aqui que nós não somos chamados para consertar a ruína do testemunho cristão, mas saber que nós somos parte dessa ruína. E aí, então, ele vai falar o que nós devemos fazer, então. Se nós não somos chamados para fazer isso, o que nós somos chamados para fazer? Eu creio que é o próximo título. Então, eu fiz só esse preâmbulo do que nós lemos aí, para a gente entender do que ele está falando. E mais uma coisa, ele citou aqui no finalzinho do texto, aí ele falou no final,
penúltimo parágrafo, antes do agora ali, ele fala da ceifa. A ceifa, colheita, é uma consumação, é a consumação do século. É claro, então, que não somos chamados a consertar a confusão na cristandade, mas a deixar tudo para o Senhor resolver no final do século. Que século é esse? Século 21? Porque o 20 já foi, né? Nós estamos no 21 agora. Ou é o século 22? Não, essa palavra século, final do século que está falando, tem uma observação que é feita aí. Na palavra, ela fala a respeito de séculos, em diversos significados. O Senhor se referiu a 2 séculos, o presente século, que é o período mosaico, desde o Sinai até quando foi entregue a lei, e até a sua aparição no final da tribulação. Após a rejeição, o presente século, que é o que nós estamos agora, tornou-se o presente século mau. A partir do momento em que houve a rejeição de Cristo, nós estamos agora no presente século mau. E vai haver o século futuro, que é o milênio. E existe os séculos dos séculos, que diz respeito ao que haverá após o trono branco, né? Quando o Senhor for julgar e lançar no lago de fogo o diabo, os seus anjos e todos os que ressuscitaram para a condenação. Aí, o século dos séculos significa eternidade. Então, quando se fala a palavra século nas escrituras, ela pode ter o sentido do século, o presente século, que é desde o período mosaico, né, de Moisés deu a lei no Monte Sinai, até quando ele veio aqui em forma de homem, e há um período no final da tribulação também. Tudo isso aí é o presente século. Quando rejeitaram o Senhor, passou em Gálatas a chamar o presente século mau, porque rejeitaram o Senhor. E quando rejeitaram o Senhor, a partir desse momento, quando finalmente o homem manda a última mensagem para Deus, não queremos que ele reine sobre nós. Eles fizeram isso diante de Pôncio Pilatos, falando, não queremos que ele reine sobre nós. Fora com ele, crucifica-o, crucifica-o. Foi o que pediram. Aí, quando vem o testemunho dos apóstolos, testemunhando por meio de milagres e sinais e tudo mais, eles continuaram rejeitando, prendendo os apóstolos, matando alguns deles e rejeitando aquilo, principalmente os judeus fazendo isso. E até o ponto em que Estevão começa a falar e eles terminam apedrejando a Estevão e eles mandam essa última mensagem para os céus dizendo não queremos que ele reine sobre nós. A partir daí, nós vemos que Deus, então, chama a Saulo, que é o apóstolo Paulo, e ele vai pregar o evangelho aos gentios. É lógico que Pedro já tinha feito isso aceitando Cornélio, mas no plano de Deus, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele olha para os céus e vê o Senhor em pé à direita de Deus. Ele não havia sentado ainda. Porque quando ele sentou, ele encerrou o trabalho que ele tem, a sua relação com Israel. Ele colocou uma pausa no relógio profético e começou, então, o período da igreja agora, que é até o arrebatamento, quando ele vai voltar a tratar com Israel. Então, no final desse presente século, do presente século aqui, no final do arrebatamento, vai haver um período de tribulação e depois, no final dos 7 anos de tribulação, vai haver um julgamento das nações de Israel e aí ele vai estabelecer o reino. Ele vai voltar a tratar com Israel, pregando o evangelho do reino logo após a tribulação, quando entrar no período de 7 anos de tribulação, é que vai ser pregado o evangelho do reino, que não é o evangelho que nós pregamos. Nós pregamos o evangelho da graça. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Isso é o evangelho da graça. Evangelho do reino. Creia que Jesus é o Messias e vai estabelecer seu reino. Era o que estava sendo pregado por João Batista. João Batista pregava o evangelho do reino. O Senhor Jesus falou do evangelho do reino também. Mas quando houve rejeição, ele para de tratar com Israel e começa a tratar, então, agora
com a igreja, e isso até o dia do arrebatamento. Só para a gente se situar onde nós estamos aqui e por que agora o mandamento não é o mandamento, ou a ordem que Deus nos dá não é de corrigir ou de acertar a ruína, mas é um apelo de separar-se do mal. Então, próximo parágrafo. Desculpa eu alongar, mas achei importante. Lineu, o Dal, você pode ir lá para cima, lá para a parte onde ele fala sobre Romanos 11, que Paulo fala sobre a oliveira e a oliveira brava. Aí, Lineu, eu queria perguntar o seguinte, porque esse texto de Paulo muitas vezes é usado por líderes cristãos para mostrar que um cristão pode perder a salvação, porque o Senhor, está vendo aí, o Senhor pode cortar da oliveira, né, do tronco ali, o ramo e tudo mais. E aí eu queria saber o seguinte, existe uma diferença entre o testemunho da igreja e o testemunho individual de um cristão? Porque aí, pelo que eu estou entendendo, está falando do testemunho da igreja, não é isso? Paulo está comentando aí. E da igreja e da nação de Israel. Aí eu queria saber só se existe essa diferença entre testemunho individual do cristão, testemunho, vamos dizer assim, particular, individual de cada cristão, e o testemunho, vamos dizer assim, da igreja ou coletivo, vamos falar assim. Como Deus trata, no caso. Ok. Como a gente sabe, como o irmão falou, realmente, em Romanos 11, é até bom se quiser abrir lá, em Romanos 11, ele não está tratando das pessoas, do cristão, do testemunho assim, individual. É como o irmão falou, é coletivo. Ele está falando, porventura, rejeitou Deus o seu povo. Ele está falando de Israel aqui. Né? Ele começa o versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes a conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz que de Elias, tal, tal. Então, ele está falando de Israel, porque ele tinha acabado de falar que a oração dele, quer ver, no capítulo 10 de Romanos, ele fala: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então, é salvação no sentido de preservação como nação, não é salvação da alma. Quando fala de salvação da nação, é da nação não passar por problemas. Então, ele orava por Israel para que Israel se livrasse desse juízo que, no final, por rejeitar o Messias, eles vão ter lá no final da tribulação, quando o Senhor vai julgar Israel, as nações à sua volta, depois Israel, e estabelecer seu reino. Está falando de nação. No falar disso, então, voltando no capítulo 11, ao falar nisso, ele fala: então rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. E aí ele usa de que a igreja, como testemunho, como um povo de Deus também, falhou, vai falhar. Ele fala, quer ver capítulo 11. Versículo 11, versículo 5 do capítulo 11. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um resto, um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Porque Israel, o que Israel buscava, não alcançou. Mas os eleitos alcançaram. E os outros foram endurecidos. Então, ele está falando de Israel, aqueles que foram eleitos, que creram pela fé no Velho Testamento. Mas quando ele vai falar a respeito do endurecimento que veio a Israel por causa da desobediência, ele fala da oliveira, quer ver lá no finalzinho, versículo 17.
16. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, efeito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Presta atenção, ele estava falando de Israel, e ele falou, e aqueles que desobedeceram foram cortados. E vocês, que não tinham nada a participar das promessas de Deus a Israel, foram enxertados. Aqui ele está falando do testemunho. E agora falando que os ramos verdadeiros permanecem, só os que foram cortados e foi enxertado, ele está falando de tanto dentre os judeus como dentre os gentios, o homem é salvo por graça agora. É a graça que tira o homem da condição de perdido e traz para a condição de salvo. No Velho Testamento, todos aqueles que obtiveram justificação pela sua fé naquilo que Deus disse, ou seja, nasceram de novo, foram salvos pela graça de Deus. Nenhum deles foi salvo por lei. Nem Abraão, nem Isaac, nem Noé, nenhum deles foi salvo por obra. Porque, se olhar na história, nenhum deles foi justificado pela obra, por obra de lei. Mas todos pela fé. Como ele fala, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Por isso que ele é o pai de todos nós. Ele é o pai da fé salvadora. Porém, na igreja, ele vai um passo além. Ele inclui no que Deus é, não em Israel, mas ele inclui no plano de Deus de salvar dentre os judeus e dentre os gentios homens para que formassem um corpo, a igreja de Deus aqui na Terra. Se nós, como testemunha, como igreja, falhamos, seremos cortados como testemunho, que é como Deus vai fazer isso. Preserva aqueles que são, por eleição, separados, ou seja, os verdadeiros crentes, e no arrebatamento vai ser ressuscitados os santos do Velho Testamento e os santos do Novo Testamento. E juntos encontram com o Senhor nos ares. A igreja, que são os santos do Novo Testamento, se unem com Cristo como a noiva de Cristo, sua esposa, né? As bodas do Cordeiro, e os judeus salvos pela graça também, mas que pertencem a Israel e que não tinham relação com a igreja, eles são os amigos do noivo, que estão lá participando das bodas, mas não como noiva, mas como amigos do noivo. Porém, a igreja tem essa distinção. Mas, como testemunho, quando ela falha na terra, o que Deus faz? Retira o remanescente, que está, os verdadeiros, né, aqueles que são cristãos verdadeiros, retira da terra, os que morreram são ressuscitados, os que morreram em seus pecados permanecem no túmulo e vão aguardar até o final do milênio para se levantarem para a condenação. Então, aqui está falando de coletivo, de povo, o povo de Deus. Ele vai também julgar seu povo. Judas fala isso, Pedro fala isso. Não é momento, não é a hora de o juízo começar pela casa de Deus? E se começa pela casa, o que dirá dos outros? Então, o Senhor está julgando também os que são seus. Não no sentido de cortar, porque aquilo que está falando de cortar será cortado e lançado fora, né? Fala aqui no versículo... versículo 21 fala: porque se Deus não poupou os ramos naturais, os judeus, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Esse cortado aqui é como testemunho na terra, não na questão da salvação. Ele não está falando de salvação aqui, entendeu?
quanto à salvação, uma vez que você crê em Jesus como seu Salvador, você é selado com o Espírito Santo e não tem jeito de você perder essa salvação, porque é a obra de Cristo. Mas, como testemunho, nós podemos perder essa posição de testemunho e sofrer um julgamento. Aí não é que nós, a igreja, aquele verdadeiro cristão, né, os sinceros, que são verdadeiros cristãos, vão perder a salvação, vão ter que pagar alguma coisa. Não, nós seremos arrebatados, passaremos pelo tribunal de Cristo, mas não é um tribunal de juízo, porque Cristo já levou o juízo desses nossos pecados, das nossas falhas. E nós confiamos em Deus e que nele o assunto já foi tratado e Deus já esqueceu disso, realmente foi tratado. Porém, como testemunho, nós falhamos. A gente tem que entender isso aí. Nós falhamos como testemunho. Não individualmente, mas como testemunho. Um só homem pecou em Israel. Um só homem pecou em Israel. Mas Moisés falou, Israel pecou. É nesse sentido que nós entendemos. Todos nós cometemos falhas, todos nós erramos, mas nós continuamos, confessamos, nos restauramos da nossa queda e continuamos. Nunca um verdadeiro cristão vai negar a fé que teve. Agora, aquele que só professa ter fé, esse pode negar. Esse é o apóstata. São aqueles que vão ficar aqui para a grande tribulação, não para crer no evangelho da salvação, porque ele não será vai ser pregado o evangelho da graça. Mas eles vão rejeitar o evangelho do reino, porque não aceitaram o evangelho da graça, Deus os entregará à mentira. Não sei se eu respondi a pergunta, mas em resumo é isso daí. É coletivo aqui, não está falando da salvação da alma, mas de como um povo. Ok, tá bom. Então, passamos para o próximo tema, né? Lineu, me oriente aí, postagem mais antiga ou mais recente? É mais recente, né, que vocês estavam lendo. Isso, a tradução 2020. Um apelo à separação. Pronto. Um apelo à separação. Embora não sejamos chamados a consertar a confusão no testemunho cristão, o que somos chamados a fazer é nos posicionar corretamente em relação ao testemunho. O apóstolo Paulo descreveu a ruína no testemunho cristão como tão confuso que somente o Senhor seria capaz de dizer que era verdadeiro e quem não era. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Ele continuou dizendo que nossa responsabilidade nisso tudo, é nos afastar daquilo que sabemos ser errado e inconsistente com a verdade da Escritura. Qualquer que profere o nome de Cristo, ou do Senhor, está ali, aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. A parte B. O versículo 19, a primeira parte, que ele fala aqui que só o Senhor seria capaz de dizer quem era verdadeiro ou quem não era, é a primeira parte do versículo 2, né, de 2 Timóteo 2,19. Ele fala, porém, continua tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. O fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, quer dizer, só o Senhor conhece. E a segunda parte, que fala da separação. Qualquer que profere o nome do Senhor, de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, esse versículo tem duas coisas aqui. Primeiro,
quem são os verdadeiros cristãos? Quem são os seus filhos verdadeiros? O fundamento de Deus é esse. O Senhor conhece quem são seus. Não é dado a nós ficar tentando discernir quem é verdadeiro e quem não é. Quando nós fazemos isso, nós incorremos no erro de julgar as pessoas. Mas nós não podemos fazer isso. Por que não podemos fazer isso? Porque é o coração, é coisa do coração, não é uma coisa externa. Eu julgar a pessoa pelas obras que ela faz, eu posso, com isso, ter uma noção de que realmente é uma pessoa piedosa e tudo mais. Mas a salvação, que pertence a Deus mesmo, como selado, só o Senhor conhece. Porque o Senhor conhece os que são seus. Esse é o firme fundamento de Deus. Agora, aquele que profere, aqui é profissão, gente, aqui não é aquele que é verdadeiro, a parte da iniquidade. Ele está falando, qualquer que profere o nome de Cristo tem que ter esse exercício, a parte da iniquidade. Então, para nós, o que é dado não é restaurar o estado caído da igreja, mas é, dentro da ruína, você ter o exercício de que, se você se diz cristão, haja como a parte da iniquidade. E aí ele fala da grande casa, né? Só isso, continuar a nossa leitura. Para ilustrar esse importante ponto, Paulo usou a figura de uma grande casa para descrever a condição confusa das coisas na cristandade. Na casa, havia uma mistura de vasos de ouro e de prata, verdadeiros crentes, e de pau e de barro, falsos profetas. Alguns deles eram para a honra, e outros eram para a desonra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Se um cristão quiser ser um vaso santificado para a honra e apto para qualquer uso que o mestre o chamar a fazer, ele deve passar pelo exercício de se purificar. Aqui tem uma marcação de nota, né? De se purificar a si mesmo, separando-se daqueles vasos que estavam misturados no confuso estado de coisas. Ele disse: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, se alguém tiver se purificado a si mesmo desses vasos, em se separando a si mesmo deles, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. Aqui já é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Portanto, o chamado do Senhor a todo cristão que se acha identificado com a confusão na grande casa da cristandade é separar-se da confusão. Embora não possamos deixar a grande casa, por isso significaria abandonar completamente a profissão cristã. Podemos e devemos nos separar da desordem que existe na casa. Veja também 2 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 14 a 18, e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. É que ele anota, Lineu, ou você vai dar explicação com ela? Essa nota é interessante, porque isso aqui é uma nota que foi do tradutor que foi colocado, isso aqui não está no original do livro do Bruce, mas numa conferência em Limeira, o irmão Bill Ward, ele comentou sobre 2 Timóteo e chamou a atenção para uma coisa interessante, que ele fala de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, fala, o Senhor conhece, aparte-se da iniquidade e busque
ficar com aqueles que seguir aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Então existe o separar-se, né, a parte da iniquidade e segue. Entre o aparte e o segue-se tem esse se purificar. O que é purificar? Ele fala aqui, porque diz aqui purificar? Por que não diz separar? Separar não é necessariamente purificar. Purificar é separação com arrependimento. A separação pode ser de uma seita, porque eu podia dizer assim, bom, aqui tá bom, mas tem coisa melhor na outra seita, eu vou na outra seita. Isso não é purificação, isso é separação no sentido assim, separar dessa seita para fazer parte de outra. Separar-se, ele fala aqui, é algo bom para separar-se de algo bom para algo melhor. Isso não significa dizer que é purificar-se, porque você continua numa divisão. E outra vez ele repete, para nós, purificar-nos é separar-nos com arrependimento, ou seja, em humilhação, falando, eu tenho que me separar, não porque eu sou melhor ou porque eu estou certo, ou estou numa coisa melhor, mas é porque eu tenho que me purificar dessas coisas más que existem na grande casa, os vasos de desonra. Essas coisas são os próprios vasos. Muitos falam assim, não, mas ele não está falando assim para você separar desses irmãos. Pode continuar com eles, vivendo com eles, e até indo lá, indo aqui, a participar de todas as coisas, ser bem assim liberal. Não é isso o que Timóteo está falando. O que Timóteo está falando é de separar-se no sentido de purificar-se dessas coisas. Você tem que purificar-se dos vasos de desonra para ser um vaso útil para o seu possuidor, um vaso de honra. É só isso. Tá, Elineu, quer passar para outro tema? Ou não sei como é que os irmãos estão fazendo, estão aguardando perguntas, alguma coisa assim? Se tiver alguma pergunta, né? Senão a gente pode ir para o próximo tema. Os irmãos aí, as irmãs, ficou alguma dúvida a respeito, principalmente até desse assunto, né, de separação e purificação, né? Esse assunto aí a gente tem que ter bem entendido, bem claro na nossa mente, né? Como o irmão está falando aí, não é simplesmente se distanciar, vou sair dali, mas tem que ter a purificação também, né? E nem tampouco achar que não está se falando de vaso, né? Eu vou me separar, não vou ficar junto ainda, como o irmão disse aí, né? Mas eu não vou estar atendendo aos apelos dele, mas vou estar lá. Estou frequentando. Então, poderia ler essas referências aí? Qual é da nota? Não, um pouquinho mais em cima ali, 2 Coríntios 6, 14. 2 Coríntios 6. Uhum. Esse aqui, né? Vamos lá. Vou colocar aqui, vou compartilhar. Deixa eu ver aqui primeiro. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse.
Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Lineu, quer comentar esse daí primeiro? Lembrar que o jugo é aquilo que a gente chama de canga, né? Eu não sei se aí essa palavra jugo é conhecida, mas é aquele pedaço de madeira que prende na nuca de dois animais que vão andar juntos para fazer uma mesma tarefa. Isso é jugo desigual, ou é a canga, né, que eles falam. Então, você vai colocar, por exemplo, no tempo que fazia, porque isso aqui ele está fazendo uma menção quando vai se arar, a fazer a aragem da terra, eles punham dois animais, dois bois, e essa canga, juntando os dois para eles irem juntos, puxando o instrumento para revolver a terra e poder plantar, né? E a gente sabe que o jugo desigual significa você colocar, por exemplo, um boi do lado e um cavalo do outro para puxar esse arado, né? Não vai funcionar. O boi tem muita força, é muito potente, mas é devagar. O cavalo é muito rápido, mas ele não tem a mesma potência do boi. Então, eles não vão conseguir andar juntos. O cavalo vai querer disparar e o boi vai querer puxar. E aí, é que nem você colocar dois motores no seu carro. Um você põe com alto torque e o outro você põe com muita velocidade. Você não vai conseguir sair do lugar com esse carro. Porque um carro ele vai devagar, mas vai com potência. E o outro vai rápido, mas não tem potência nenhuma, né? Então, o jugo desigual tem a ver com isso. Quando ele fala aqui de injustiça com injustiça, Cristo e Belial, lógico, quando ele está falando de apartar-se dos vasos de desonra, não estou chamando os irmãos, que todos que estão na denominação são do Belial, são do diabo, entendeu? Ou qualquer coisa assim. Mas ele está colocando, ou são idólatras, mas eles estão colocando duas coisas diametralmente opostas para mostrar que não dá para fazer um jugo desigual. Mas não resta dúvida que, como nós, como cristãos, que entendemos a palavra de Deus como entendemos aqui, nós que estamos estudando a palavra aqui, vamos andar com alguém que, dizendo-se cristão, acha que não tem problema nenhum você também rezar para Maria, orar para Maria, pedindo para ela interceder por nós. Nós não podemos andar com esse irmão. Eu não estou dizendo que ele não é cristão, ele pode até ser cristão, muitos no meio das denominações, eu estou falando do catolicismo, mas qualquer denominação. Por exemplo, fale outra denominação. Como é que eu vou andar com alguém que crê, que aceita a teologia a teologia do pacto, em que ele não está esperando a vinda do Senhor? O negócio dele é pregar o evangelho só, entendeu? O negócio dele é misturar com Israel, ir lá ajudar Israel a se restaurar. Vocês estão vendo frequentemente aí a cristandade hoje misturando. Eles vão lá, põem a bandeira do Brasil e falam que são cristãos e tudo mais, que estão lutando pela verdade, é o bem contra o mal, e incluem a bandeira de Israel junto, porque eles acham que o cristão e o Israel estão andando junto, eles estão misturando Israel com a igreja. Como eu vou andar junto, num jugo igual com uma pessoa assim? É um jugo desigual, entendeu? Eles têm uma ideia, uma má doutrina, e eu não posso concordar com essa má doutrina. Então, deve se apartar deles, se purificar dessas má doutrinas, não é só sair lá do meio deles e trazer toda a doutrina de lá para cá e continuar vivendo aqui com os irmãos que vão falar tudo bem, você pode ficar aqui, mas a doutrina está lá, o seu coração está lá. Não adianta. Isso que é importante entender do que ele está falando aqui. Por que nós devemos nos separar? Muitos falam, mas, escuta, são cristãos, por que eu vou me separar de cristãos? Porque essa separação já houve. Não é você que está criando ela. Você está saindo do meio dessa confusão que foi. Todas essas denominações foram criadas pelo homem por causa de divergência de doutrina e tudo mais. Nós
reunidos assim, separados, devemos nos purificar dessas coisas. E vou dizer para você, todos nós vamos estar pensando a mesma coisa? Todos nós temos o mesmo conhecimento? Não, mas nós não vamos nos dividir entre nós por causa disso. O dia que nós começarmos a fazer isso, é o espírito do herege querendo dividir o que Deus não queria que dividisse. Mas é o estado que nós estamos, divididos. Porém, temos que nos apartar da iniquidade, nos separando, nos purificando desses vasos de desonra, para estarmos demonstrando, né, na prática, que nós, nessa grande casa, nós somos apartados dos vasos de desonra, não porque somos melhores, mas porque estamos reconhecendo a nossa falha e, muito fracamente, nós mantemos a palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus, quer seja o nome pelo qual reunimos, e também no partir do pão, reconhecendo que todos somos ali um só corpo. A outra referência era 2 Timóteo 3:5, né? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Aparência de piedade, mas nega a eficácia. Ou seja, a aparência é a aparência porque é só externamente. Internamente não tem o poder que pode nos tornar piedosos, que é andar em espírito, ou seja, em comunhão com Deus. Pessoas que têm aparência de piedade, mas negam na prática isso, porque estão lá no meio de denominações, nós devemos nos afastar deles por causa do testemunho. Apocalipse 18, versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Esse versículo é uma aplicação de um princípio de Deus, né? Porque, na realidade, isso aqui ele está falando, povo meu aqui, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, é no sentido do testemunho, mas ele não está falando diretamente só para a igreja aqui, porque a igreja, nesse período aqui, já foi arrebatada, né? O capítulo 18 de Apocalipse já é falando dos juízos que está caindo sobre a terra, né? Então, são as testemunhas, aqueles que creram no evangelho do reino aqui, que ele fala, parte-se dos pecados uns dos outros lá, não incorra nas mesmas pragas deles. Mas, figurativamente, é Deus tratando das nações, né? Então tá tudo bem claro para as irmãs aí, outros irmãos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Os irmãos podem ficar à vontade.
Temos aqui mais 15 minutos. Raquel falou muito bem explicado. Algum ponto aí? Se, Pode falar, Lineu, se não desculpa. tiver, se não tiver mais perguntas, podia ler o próximo, que é também curtinho, o próximo parágrafo, que é por que nos separar? Ok, as irmãs estão dando aqui o parecer, entendido. Vamos lá, Lineu. Por que nos separar? Pode se perguntar, por que a separação é tão importante? A resposta simples é: porque podemos e seremos contaminados por nossas associações. A maioria dos cristãos pensa que pode se associar com o que quiser e não ser afetado por isso. A Bíblia, porém, ensina que somos afetados por aqueles com quem nos associamos. A Bíblia diz assim: as más conversações ou companhias, na TB, né, tradução brasileira, corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, versículo 33, 1 Timóteo 5, versículo 22, Ageu, capítulo 2, de 10 a 14, Deuteronômio, capítulo 7, versículo de 1 a 4, Josué 23, fala, deve ser isso, fala sobre isso, versículo de 11 a 13, 1 Reis, capítulo 11, de versículo 1 até 8, e mais outras referências também, etc., que o irmão colocou aqui. Percebemos que este não é um assunto apreciado entre os cristãos hoje em dia. Mas Deus nos disse essas coisas para que possamos ser preservados das sutis corrupções do inimigo de nossa alma, Satanás. As coisas que Deus disse em sua palavra são para o nosso bem. Elas não estão ali porque Ele quer estragar o nosso gozo. Ele ama e cuida de nós e sabe o que é melhor para nós. E lembre-se, nunca somos mais sábios do que a palavra de Deus. Importante isso aqui. Isso é um lembrete para nós. Dessas referências, talvez eu acho que a mais interessante a gente ver é de Ageu 2. Ageu 2, versículo 10 até o 14. No 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba de seu vestido, e com sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento,
ficará esse santificado? E os sacerdotes respondendo diziam, não. E disse Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam, ficará imundo. Então respondeu Ageu e disse, assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem, imundo é. A ideia de que, não, eu porque eu sou cristão, eu posso estar lá no meio que eu não me contamino, é totalmente equivocada. Isso aqui, o Senhor falou a Ageu para que ele perguntasse isso aos sacerdotes, né? O Senhor pediu, diz isso aos sacerdotes. Se alguém estava levando carne santa na aba do seu vestido, né? E com ela tocar o pão, o guisado, o vinho, o azeite, ou qualquer outro mantimento que tivesse ali, essa carne santificaria o pão ou qualquer outra coisa, o vinho, o guisado? Ele fala, não santificaria. Aí ele faz a outra pergunta. E se alguém que tinha se tornado impuro, porque a lei dizia que se alguém tocasse no morto, ele ficaria impuro. Se alguém se tornasse impuro pelo contato com um corpo morto e tocasse alguma coisa dessas coisas aí, um pão, um guisado, um vinho, um azeite, ficaria imundo? O sacerdote respondeu, sim, ficaria. Ou seja, o que é santo não purifica aquilo, não santifica aquilo que toca, que está presente. Ou seja, a santificação não é uma coisa que eu possa passar para outro. Porém, a contaminação é, porque se eu tomo algo que está impuro, se eu estou impuro por causa o sacerdote, por exemplo, estivesse impuro, ele podia entrar lá no santuário, pegar o pão e o pão das proposições ali, que tinha 12 pães ali na mesa ali, ele podia pegar naquele pão, ele podia pegar o cálice ou comer, sentar na mesa da casa dele, pegar a comida e comer. Não, porque contaminaria. É uma questão de contaminação. Então, muitos pensam assim, bom, mas se eu ficar lá no meio, eu não vou cair, eu sei a verdade, eu não vou ser iludido por eles. Não é assim. Você vai ser contaminado, sim, porque você está ali na má doutrina. Mais ou menos seria a mesma coisa de hoje, você falar assim, bom, eu saí do meio religioso, né, eu já não estou mais no meio, no arraial, mas eu gosto tanto de ouvir os vídeos de vários pastores aí que falam tão bonito. Eu pergunto, é correto isso? Por acaso, se ele pudesse estar trazendo uma coisa edificante com respeito ao que é verdadeiro e santo, poderia vir de alguém que conhece toda a verdade? Ou conhece a verdade? Não, porque se ele conhecesse, ele não estaria lá falando isso. Ele não estaria lá falando a verdade que ele está falando. Ele pode até estar falando a verdade. Não vou dizer que um pastor não pode. Um pastor pregando evangelho é um pastor pregando evangelho. Mas o fato de eu ficar lá, no meio deles, ouvindo isso, eu posso estar me contaminando, porque no meio disso ele traz a ideia dele. Né? Por exemplo, escute uma pregação do evangelho pregado por um pentecostal e depois você escute uma pregação do evangelho por um luterano, por exemplo, ou um presbiteriano, ou um batista. É diferente, tem diferença. Certeza, no final da pregação lá, aquele que pregou o evangelho com um cunho pentecostal, ele vai falar, você tem que orar para receber o Espírito Santo. Entendeu? Está aí a má doutrina. Se você ouviu alguém pregando o evangelho que é um batista, de cunho batista, né, tradicional, ele vai pregar um evangelho, o Senhor Jesus morreu, todos eles pregam isso. Mas no finalzinho ele vai falar assim, agora você tem que ser batizado, porque quem não for batizado não pode ser salvo. E assim vai, você vai ficar escutando, tem parte boa, mas tem parte ali que não é boa. Por que eu vou fazer isso?
Por acaso eu posso pensar que eu não vou ser contaminado com as más conversações? Posso ser contaminado, sim. Nós não podemos confiar na carne. Esse é o ponto crucial de tudo. Nós não podemos confiar na nossa carne. Ainda que eu saiba toda a verdade, se eu ficar o dia inteirinho sentado na frente de uma TV assistindo coisas que não têm nada a ver com a palavra, como eu posso reclamar que chega à noite e eu não tenho o que falar sobre a palavra? Porque eu nem abri a palavra hoje. Então, se nós estivermos absorvendo daquilo que é da palavra de Deus, nós estamos sendo contactados pelo Espírito Santo, com a palavra, nós estamos sendo santificados para Deus. Isso santifica. Agora, eu ficar lá no meio e esperar ser santificado, não. Da mesma forma, irmãos, se nós estivermos na prática de um pecado e ocultado dos irmãos, e formos lá, partimos o pão, nós estamos contaminando a mesa do Senhor. Nós estamos ali trazendo o pecado para junto na comunhão. E isso não é bom. Isso está errado. Por isso que nós temos que examinar a si mesmo e depois coma do pão. Esse examinar não é falar, irmãos, eu tenho um pecado para confessar. Não. Se eu for ficar confessando o pecado, eu estou falando de pecado de uma maneira geral, né? Coisas, pensamentos, coisas erradas, tal. Se, por exemplo, perdi a paciência no trânsito e fiquei bravo com o motorista que me fechou, né? Isso não é correto. Mas eu não preciso ficar confessando, irmãos, eu não posso partir o pão hoje porque eu briguei no trânsito lá, fiquei bravo com uma pessoa. Não, não é assim. Porém, eu tenho que julgar isso. Cruzei o sinal vermelho, está errado, vivo fazendo essas besteiras. Porém, eu tenho que confessar e me exercitar para parar de fazer. Tudo isso faz parte de santificação pessoal. Você exercer diariamente um exame próprio, um exame, e irá então você, diante de Deus, confessar e continuar em comunhão com Ele, lendo a palavra, orando e fazendo essas coisas. Agora, eu achar que ficar lá no meio, eu vou poder santificar eles, porque eu sei a verdade e eles vão aprender a verdade através da minha santificação, eu estaria em um julgo desigual e propenso e suscetível a ser afetado por isso. As más conversações corrompem os bons costumes. Não sei se mais algum irmão vai querer falar, mas aqui tem uma pergunta. Cláudio Omar, ele pergunta, irmão, sobre as músicas gospel de hoje, essa passagem de Ageu se aplica para nós cristãos também? Olha, eu não teria nenhum problema de ouvir hinos, principalmente no inglês, tem bastante hinos que são hinos clássicos, que têm boa doutrina sendo cantados, não me oporia nem um pouco. Quando se fala de esses hinos, essas músicas gospel, olha, a minha experiência que eu vejo, muitas vezes, o que eles estão falando ali é a doutrina, eles estão ensinando, né? Pela doutrina ali deles, né? Eu já vi músicas gospel pedindo, vem, Senhor, com teu fogo me abençoar, e fala de poder, de fogo, disso e daquilo, nesses movimentos pentecostais, apelam para a emoção. Tudo isso, eu acho que não é um lugar bom para se estar. Tem tanta coisa boa que se pode escutar por aí, né?
Hoje nós não podemos nem sequer questionar isso. Nós temos muita coisa gravada aí para se escutar dos irmãos reunidos nessas lives e tudo mais, né? Sites tipo o que respondi, o site de 3 minutos, o Evangelho 3 minutos, várias coisas para ouvir, muitas coisas boas mesmo que temos. Eu acho que eu, por exemplo, não teria tempo de ficar escutando música gospel, porque tem tanta coisa para ler, para traduzir, para ver. Eu acho que deve pensar sinceramente se isso está afetando, porque eu tenho que ficar, além de estar cantando, ter que estar verificando se o que eu estou cantando doutrinariamente está correto. E se não tiver, eu tenho que parar de cantar só essa daí, mas a próxima que tem correto eu canto. Então, eu acho que não sei, é difícil responder isso daí, sabe? Depende da sua comunhão com Deus. Conforme a gente vai se aproximando, tendo mais comunhão com o Senhor, essas coisas não vão ter tanta importância, não. Como, por exemplo, ficar escutando essas músicas gospels, ficar essas rádios que ficam falando a respeito de doutrina e tudo mais. Né? Devemos ser cuidadosos com isso, sabendo que as más conversações corrompem, sim, más músicas também. Deixando bem claro que isso não é, não é uma lei, falar, os irmãos não deixam ouvir, né? Não é a questão de eu falar o que vocês podem, o que não podem ouvir, o que pode, o que não pode fazer. É ter o exercício na palavra de Deus e saber qual é o pensamento, a mente de Deus nisso que ele está falando. As coisas que o Senhor diz na sua palavra não é para nos cercear de ter, mas é tão gostoso escutar esses hinos. É o que o irmão fala aqui, não é a questão de ele não de estar ali para estragar o nosso gozo, né? O nosso gozo no Senhor é muito maior do que o gozo nessas coisas, nessas músicas feitas pelo homem. Então, não é regra. Eu não posso dizer nunca para vocês, irmãos, não escutem música gospel. Irmão, não assista isso. Eu falo assim, olha, presta atenção no que a palavra está falando. As más conversações corrompem os bons costumes. Isso é um princípio de Deus. Conversações, aí não é só conversa, bater papo, não. É o modo de falar, as coisas que se fala. O seu diálogo, o seu falar do dia a dia, corrompe, o falar do dia a dia corrompe os bons costumes. E isso a gente sabe disso, a gente volta do trabalho carregado de palavrões que ficou escutando, coisas, já não chega a tudo isso, e ainda vou ficar corrompendo com mais coisa de doutrina ainda por cima. Então, eu acho que nós temos que ter um tempo com o Senhor, mais na leitura, ouvindo gravações de irmãos, de reuniões que estão falando de doutrina, e confiar no Senhor. Ele nos ensina essas coisas, o tempo nos ensina, o tempo, nós não temos que ficar preocupados com o que nós temos que fazer. Aliás, diga-se de passagem, o fato de eu não escutar música gospel não me faz mais espiritual, tá ok? Mas eu, sendo espiritual, não deveria ter tanta vontade de estar escutando essas coisas. Estou falando só do gospel, que foi a pergunta feita, mas eu digo isso com respeito a tudo. Nós devemos procurar aquelas coisas sabemos que são de boa origem e que o Senhor coloca diante de nós. Mais uma aqui, Lineu. Raquel Silva. Irmão Lineu, essa passagem serve também para as amizades com os irmãos de denominação? Volto a dizer, nós temos
muitos irmãos nas denominações que são pessoas agradáveis de se conversar, de ter amizade, não é para ser inimigo. Assim como você conversa também com incrédulos, você não conversa com incrédulo. Então, no trabalho, aí esse é incrédulo, eu não converso com ele. Se é cristão, eu posso conversar. Não é assim. Nós conversamos no dia a dia com as pessoas, nós temos contato, podemos ter um amigo no trabalho que está ali do lado, você conversa de várias coisas. O seu comportar vai ser, talvez, para se ele não é não é crente, né? Ele pelo menos vê seu comportamento e ser salvo por, pelo que você está pregando nas suas ações, né? Agora, o que eu vejo, o problema dessa amizade íntima com que é aquele amigão que vive junto e tal, porque se ela está numa denominação e ela viu que você saiu e não concorda com o que você faz, porque acha que não, tem que ficar lá, você pode ser amigo e tudo, mas não seria aquele amigo de todos os momentos, não, de ficar se confidenciando, ficar muito, porque teria que convencer ela da verdade. E quem pode convencer? Não é você que vai convencer, é a palavra de Deus, né? Então, ela tem que entender isso. Mas eu não digo para não evitar as pessoas, não ter amizade, não posso ter amizade com ninguém. Então, nesse sentido, ficaria difícil, porque hoje tem poucos irmãos, né? Reunidos ao nome do Senhor. Não vou falar que não, só pode ter amizade com irmãos reunidos ao nome do Senhor. Isso seria fazer uma denominação das mais perversas, tá? Porque está dizendo, nós somos de Cristo, o que não é verdade. Mas eu posso, sim, ter amizade com essas pessoas, posso ter amigos cristãos que eu encontro e falo, é meu irmão em Cristo, é meu irmão em Cristo, só que ele está enganado naquele ponto lá. Ele vai convidar você para, vai nos cultos da minha igreja, o que você vai falar para ele? Você sabe, minha posição, eu não vou, e fica por aí, entendeu? Mas falar, porque é meu amigo, eu não vou falar não para ele, eu vou começar a ir na denominação lá e eu escutar o pastor, que hoje tem um pastor de fora, que vem um ônibus de não sei aonde para falar. Aí começa a ter esses probleminhas aí, né? E começa a ter esses convites que são apelo a você ir para o lado deles ou qualquer coisa assim. E nem você deve ficar também forçando a ela falar, oh, só vou ter amizade com você se você vier comigo, para ficar reunir aqui com a gente. Isso também não é correto, viu, gente? Eu não vou fazer ninguém, convencer ninguém a vir reunir, porque se não vier, eu não vou poder ser amigo dele. Aí pode ser que se ele gosta tanto de você como amigo, ele vá querer apenas falar que está vindo e será um professo ali, não está indo para o exercício de conhecimento mesmo do que é apartar-se. Mas você que se aparta, aparte-se nesse sentido, não fazer um jugo desigual, ficar andando junto para fazer tudo a mesma coisa ao mesmo tempo, entendeu? Junto com ele. Mas pode ter amizade, não tem problema. Ok, Raquel agradeceu e entendeu. Bem, eu só vou passar, não está na tela não, mas vou passar aqui, postagem mais recente. Deixa eu compartilhar aqui para os irmãos verem também. Na próxima reunião, né, porque já são 9h39, a partir da próxima reunião a gente continua os outros temas. 3 tipos de males predominantes na cristandade. Aí é bom ter um tempinho bom, né, para o irmão discorrer sobre esse assunto aí, que é para a gente entender bem, né? Um por um, com bastante calma, para a gente entender essa questão desses 3 males aí. Então, já está aqui. Deixa eu copiar. Deixa aqui. Pronto, irmão.
Ótima reunião, o Senhor nos ajudou aqui no entendimento. E, com a permissão dele, na próxima, estaremos aqui de novo, aprendendo mais um pouco.